eu vejo do ministro, ele admitiu o fato e se disse disposto a pagar por eles. Muito mais do que outros fizeram no passado, certo? Então, ele está esperando as consequências do que ele, inclusive, admitiu. Isso me parece uma posição bastante louvável. Por outro lado, eu lembro de ter visto lá a atuação do ministro durante a época da discussão das medidas, e ele realmente foi um grande defensor, né, da aprovação daquelas medidas anticorrupção, que teriam se adotadas no ano de 2016, poderia haver divergência quanto a alguma delas, mas teria um impacto muito positivo para a restauração da confiança, né, dos governados em relação aos seus governantes. Então ele fez um trabalho muito meritório e eu avalio muito positivamente essa posição. Na mesma linha, no atual governo, ele tem sido um árduo defensor dessa política intransigente contra a corrupção, por exemplo, de evitar o loteamento de cargos públicos, né? O que é algo, vamos dizer assim, que quanto tempo isso não acontece no Brasil? 30 anos? Né? Há quem que seja crítico, acha, olha, vai perder a governabilidade. Mas qual a governabilidade que nós queremos? A da grande corrupção, a chegar naquele ponto em que o governo é um problema de polícia e não uma questão de discutir políticas públicas? O que nós estávamos indo era para uma situação de praticamente cleptocracia, governo de ladrões. Não existe governabilidade num governo de ladrões. O que existe é descrédito, desconfiança. E vejam o que acontecia na minha percepção. Chegou até um certo nível que o cidadão começou a desconfiar da democracia. Aquele saudosismo, né, de regime militar, de ditadura, era provocado por uma descrença da democracia. Aquele caminho que nos levava para a ingovernabilidade. Né? E não, me parece, seja esse o caso, essa opção virtuosa de romper com esse modelo. Muito bem. A defesa do ex-presidente Lula apresentou agora a defesa final e as alegações finais e diz claramente que uma prova de que o senhor foi um juiz parcial é o fato de o senhor ter aceitado ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o caso do ex-presidente Lula, ele faz parte do meu passado, não faz parte do meu presente nem do meu futuro. Né? O fato objetivo é que a decisão que proferi de condenação do ex-presidente foi confirmada pelo Tribunal de Apelação, por 3 embargadores, que permanecem nas suas posições. O que existiu ali, e o que ainda existe, aparentemente nem o fato de eu ter saído da magistratura dos processos eliminou isso, é um álibi falso de perseguição política. Né? Ou seja, existem os fatos. O fato é que a Petrobras, durante o governo do ex-presidente, mesmo depois, foi saqueada, né, num volume, às vezes, sem paralelo no mundo. Quer dizer, não conheço todas as situações do mundo, mas vejam que a própria Petrobras... Comece o ano com a melhor taxa de financiamento do mercado. EcoSport com sistema multimídia... Petrobras oficialmente reconheceu em desvios 6 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi exatamente para enriquecer ilicitamente diversos agentes públicos que faziam parte daquele governo. E parcela do dinheiro, como foi reconhecido naquela sentença, foi beneficiar, inclusive, pessoalmente, o ex-presidente. Ou seja, esse álibi primeiro parte de um pressuposto que esse escândalo de corrupção não aconteceu. Quando aconteceu debaixo das barbas, né, do ex-presidente. Ministro, eu queria perguntar para o senhor um pouco sobre feminicídio. A ministra Damares Alves esteve aqui com a gente, falou um pouco sobre isso, disse que o governo tinha alguns projetos, enfim. A gente está vendo uma escalada de crimes nesse sentido. Qual que é o projeto do governo para o feminicídio? O que o Ministério está pensando? Olha, existem diversos planos que ainda estão sendo elaborados, planos que estão sendo detalhados. Então, existe, por exemplo, uma ideia de se construir um plano nacional contra homicídios, com diversas possibilidades de ação. Então, dentro desse plano, por exemplo, isso eu já falei publicamente, nós queremos ter um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Né? O que é o Banco Nacional de Perfis Genéticos? É uma moderna impressão digital.
Nós vemos lá nos filmes americanos, um indivíduo comete um crime, se no local do crime deixa cair um fio de cabelo, e se esse material for recolhido, é possível identificar quem que é aquela pessoa. Se cruza esse material com vestígios de perfil genético já constantes no banco, muitas vezes colhidos em outros locais de crime, ou com o perfil colhido de pessoas já condenadas. A lei prevê que pessoas condenadas por crimes violentos tenham o seu perfil genético colhido. Mas isso para então, homicídios. por exemplo, essa é uma medida de investigação muito exitosa. Sim, pode acontecer. Veja, alguém que eventualmente assassina a esposa e que busca encobrir o crime. Às vezes acontece a situação, não fui eu, foi o fulano, eu saí de casa, não estava naquele momento, e a possibilidade, através desses vestígios de perfil genético, identificar o verdadeiro criminoso. Mas, além disso, existe uma série de medidas que estão sendo pensadas e estão sendo aí detalhadas em relação a isso. O feminicídio é extremamente grave, muitas vezes é um crime de difícil controle, muitas vezes ele é provocado por uma situação passional de momento, não que isso diminua a gravidade do crime, mas isso, por vezes, deixa esse crime mais inesperado do que crimes planejados. Tem que ter uma política consistente de apoio a vítimas de violência doméstica, até para prevenir que se chegue ao extremo de um assassinato no ambiente doméstico, mas não existe assim soluções muito simples para esse tipo de crime. Ministro, o senhor chegou a recomendar, apesar da FUNAI não estar no Ministério da Justiça, o senhor chegou a recomendar a exoneração de uma diretora da FUNAI, o que acabou não acontecendo pela Casa Civil. Afinal, o senhor foi desautorizado? O que aconteceu? Vai acontecer essa exoneração? Por que o senhor exonerou quando a FUNAI já não era do seu ministério? Olha, esse episódio, a meu ver, é um pouco superdimensionado. É um cargo em comissão, então pode ser exonerado sem que haja causa específica. Veio essa informação de que havia uma situação ali específica envolvendo essa servidora. Foi consultado o ministério para onde a FUNAI seria dirigida, se haveria interesse ou não de permanecer com a servidora. A resposta não foi necessariamente positiva, então nós tomamos essa opção. Depois, entendemos aí que seria melhor deixar completar essa transferência para que o próprio Ministério lá de Direitos Humanos possa dar a última palavra entre efetivar ou não efetivar essa exoneração. Pois é. Mas assim, para mim... O senhor falou que não ia entrar em outras áreas, hein, ministro? O senhor falou que não iria entrar em outras áreas, tá vendo? A prática Mas essa... mas não é isso, é porque, veja, existe esse momento de transição. Parece aquela história daquele gato da física, você não sabe se está vivo ou se está morto. Então a FUNAI está saindo do meu ministério, mas não chegou totalmente no outro. Nós estamos com a mesma situação. Não, pelo contrário, eu acho que é um episódio que não tem essa relevância toda que foi dada por alguns não pode não ter relevância, mas uma das críticas que se faz ao governo é que a maior parte dos ministros e do primeiro, segundo escalão não tem experiência política e por isso a máquina pode ficar emperrada. Esse não seria um exemplo de falta de experiência política administrativa do senhor e da ministra Damares, e que acabou criando uma situação que está sendo supervalorizada? Todo o governo, quando enfrenta a transição, existe uma série natural de dificuldades. Então o trabalho é diferente, existe a necessidade de se preencher cargos, pessoas novas que estão assumindo esses cargos também têm a necessidade de se habituar. Eu acho que eventuais, vamos dizer assim, turbulências menores durante uma transição são absolutamente compreensíveis. Eu, sinceramente, não vejo nesse episódio algo muito relevante e que vai ser resolvido em breve. Assim que se definir essa situação, se ela fica ou não, essa servidora, ela fica ou não. Eu não vejo assim grande problema nesse aspecto. A gente faz um rápido intervalo e volta já com a segunda parte da entrevista do ministro da
Justiça e Segurança Pública. Sérgio Moro, por favor, fique com a gente.